Cadê você, meu país do Nordeste? Que eu não vi nessa usina central leão de minha terra. Ah, usina, você engoliu os banguezinhos do país das Alagoas. Você é grande, usina leão. Você é forte. As suas turbinas têm diabo no corpo. Onde que está a alegria das bagaceiras? O cheiro bom do mel borbulhando nas taxas. Cadê seus quilombos com seus índios armados de flecha? No final do século XIX, os banguês já não atendiam o crescente ciclo da cana-de-açúcar. Os chamados engenhos de fogo morto estavam obsoletos. Aparelhagens primitivas, técnicas tradicionais na lavoura, tornavam antieconômica a produção. Somente através de concessões do governo é que os banguês resistiam. Mas com a chegada dos engenhos centrais, os banguês foram superados. Só em 1892 começa de fato a Revolução do Açúcar em Alagoas. Na região da Zona da Mata foi instalada a primeira usina, a Brasileiro, no município de Atalaia. Hoje Alagoas é o quarto produtor de açúcar do país e o segundo na destilação do álcool. Responsável por 70% do produto interno bruto e pela metade do ICM recolhido pelo Estado, a indústria açucareira é quem domina a economia alagoana. São 27 usinas, 32 destilarias e centenas de plantadores e fornecedores. O crescimento da economia canavieira ainda tem muita semelhança com o passado. O governo continua fazendo concessões, agora através de subsídios. E os trabalhadores continuam explorados de todas as formas, como no tempo dos banguês. A importância da indústria agroaçucareira em Alagoas é muito grande, ela sempre foi muito grande, desde a colonização. A partir do momento que o açúcar chegou em Alagoas, através da colonização portuguesa, ele se instalou, foi responsável pela colonização de Alagoas, do Nordeste e em parte do Brasil naquela época, que era o Nordeste, da parte principal, a parte mais importante, e foi se estendendo. De um pequeno ou dois pequenos engenhos na região de Porto Calvo, o açúcar foi se estendendo e chegou ao que nós vimos hoje, onde metade da Zona da Mata está plantada de cana-de-açúcar. A evolução que se deu da cana-de-açúcar, sua importância, do velho engenho Banguê, que ultrapassou passou a fase do engenho central, chegando a ser a usina do açúcar. Essa usina hoje, ela representa um novo patamar econômico na medida que o açúcar já não é mais só a agroindústria canavieira. A dominação que vem da usina do açúcar, ela atravessou a fronteira da Zona da Mata, chega em outras regiões. Por exemplo, todos os grupos econômicos ligados ao açúcar, eles são hoje grupos que ramificaram, são verdadeiros holding, né, que diz em inglês. Ou seja, o açúcar tem ramificação na indústria de construção civil, tem ramificação no setor de serviço, tem no setor de transporte, tem cerâmica, tem agropecuária no sertão de Alagoas, criando gado de corte, gado leiteiro. Então o que acontece? Hoje a dominação é bem maior, bem mais efetiva, na medida que a economia se estendeu e com ela se estendeu a dominação do setor que era originalmente baseado no setor açucareiro. Então tem grupos açucareiros em Alagoas que tem 10% de um banco, tem outro que tem uma rede de setor de serviço, ou seja, até ligado ao hotel, à hotelaria, todos os ramos de Alagoas hoje, a presença do setor que originalmente estava no açúcar, ele é constante e evidente, né? Então o que acontece? Com esse peso econômico tão grande, ramificado em todo o setor da economia, faz com que o açúcar tenha uma posição determinante também na política alagoana. Não é à toa que nas regiões, nos municípios onde a usina e o açúcar se fazem presentes, a prefeitura é um órgão subalterno à dominação desse setor. No estado de Alagoas, toda a linguagem de todos os governadores de Alagoas, ela é uma linguagem, um discurso paralelo identificado com os interesses do açúcar. Toda a bancada federal alagoana na Câmara, no Congresso, já porque o Senado também, os senadores e deputados federais, eles comungam com o interesse da defesa do açúcar, ou seja, o interesse da manutenção desse estado.
volta de 180 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, trabalham no corte da cana e nas usinas de açúcar. A estimativa é do Sindicato dos Usineiros da Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas, Asplana. O governo não tem números oficiais de quanto seja esse volume de empregos no campo. No entanto, divulga a estimativa dos produtores como a mais exata. Essa grande absorção de mão de obra e o aparente desenvolvimento econômico são os trunfos do discurso da classe dominante. Mas não consta nessas estatísticas como funciona o sistema dos empregos sazonais e temporários. Durante toda a safra, que dura 7 meses, quando a usina moe todo o volume de cana cortada, o trabalhador está no canavial ou nas usinas, de sol a sol, sem nenhuma garantia trabalhista e com salários de fome. A situação se agrava muito mais quando começam os 5 meses da entre-safra. Sem trabalho no campo, sem terra para fazer o plantio, os corumbas partem para qualquer lugar em busca da ocupação. Não há mais o que fazer. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas é no corte da cana, nas braças tiradas pelo trabalhador, na exploração de sua força de trabalho, que começa a economia do açúcar. Uma economia que se preocupa apenas em produzir o máximo, até chegar à exaustão, ao bagaço da terra e dos homens. Na safra de 84-85, segundo dados da Asplana, foram esmagadas 22.600 toneladas de cana, que produziram 26 mil sacos com 50 quilos de açúcar, um decréscimo de 5% da safra anterior. Na verdade, o que houve foi uma superprodução do álcool. Alagoas deu um salto, passou a ser o segundo produtor do país. Segundo estimativas do governo federal, Alagoas vai destilar na safra de 86-87 cerca de 877 mil metros cúbicos de álcool. A destilação indiscriminada e sem controle do álcool é hoje uma séria ameaça ao setor canavieiro. O volume estocado é tão grande que começa a preocupar os produtores. No Brasil, são 2 milhões de litros armazenados. 1.300.000 estão nos tanques das destilarias e das usinas. Em 1985, a Petrobras comprou 7 milhões de litros aos usineiros e só conseguiu vender 6 milhões. É o Proálcool, programa criado em 1973 para estimular a substituição dos derivados do petróleo pelo álcool carburante e que hoje traz sérios prejuízos ao governo. Se a economia do açúcar continuar girando na superprodução do álcool, as consequências serão imprevisíveis. Para se ter uma ideia, um carro movido a álcool com nível médio de consumo requer por um ano 1 hectare de cana destilado. Em 1984, foram fabricados 450 mil veículos deste porte. Isto significa que foi preciso 450 mil hectares serem destilados para a combustão. Em 10 anos, serão 4 milhões de hectares de cana esmagadas. A esta altura, não haverá mais campo, nem comida na mesa do trabalhador.